Vitória sempre teve um espírito livre e olhar que buscava o horizonte. Desde pequena, sentia que não pertencia àquela casa onde morava com o pai Afonso, a madrasta Lisa e a meia-irmã Melissa. Apesar das dores do passado, a relação com Melissa era pura e verdadeira, construída entre sorrisos cúmplices e silêncios que diziam mais do que palavras. Afonso era um homem de aparência impecável, fala mansa e um charme perigoso. Por trás do sorriso escondia a alma de um manipulador nato. Trair a mãe de Vitória quando ela ainda era uma criança. Depois da separação, sumiu com a filha e espalhou mentiras sobre a ex-mulher. A Lisa, jovem e apaixonada, acreditou nele menos, mas no fundo do peito, algo nunca se encaixava. O carinho que Vitória demonstrava pela mãe ausente não combinava com a imagem cruel que Afonso pintava. Em silêncio, a Lisa observando fotos antigas, Afonso seduzindo com palavras, Melissa e Vitória brincando escondidas atrás da casa. Melissa nasceu da união entre Afonso e a Lisa. As irmãs cresceram belas e intensas, com olhos marcantes, cabelos longos e sorrisos que deixavam rastros por onde passavam. Mas enquanto Melissa era doce e encantadora, Vitória carregava uma firmeza nos olhos que parecia ter vindo de muitas feridas. Aos 18 anos, Vitória decidiu buscar liberdade, cansada de viver na sombra das mentiras do pai. Arranjou um emprego simples num restaurante de Brescia e começou a guardar dinheiro. A Lisa continuava cega de amor por Afonso, mesmo com os boatos de traição correndo soltos. Vitória tentava alertá-la, mas suas palavras batiam na muralha da negação. O tempo passou. Aos 25 anos, Vitória já era uma mulher feita, firme, de olhar intenso, postura ereta e fala decidida. Trabalhava duro, vivia só num pequeno apartamento e se orgulhava de cada conquista. Já Melissa, ainda na faculdade, mantinha o brilho juvenil e um jeito doce de falar que encantava a todos. Vitória, atendendo clientes no restaurante, lavando louça à tarde da noite. Melissa desfilando sorridente pelo campus da universidade, colegas rindo com ela. A morte de Afonso, num acidente de carro, deixou a casa em luto. A Lisa, devastada, afastou-se completamente de Vitória, tornando-se fria, como se ela também tivesse culpa. Sem chão, Vitória seguiu em frente. Sua força vinha de dentro. Certa tarde, Melissa chegou ao apartamento da irmã animada, quase flutuando. Vitória, você não vai acreditar! Conheci um rapaz maravilhoso, lindo, charmoso e milionário. Vitória arqueou a sobrancelha. Calma, Melissa. Como assim? Ele é filho do dono da faculdade. Pelo que me contaram, a família dele tem tudo. Empresas, mansões, carros. Ele chegou num carrão importado e me entregou o número dele. Vitória respirou fundo. Melissa, cuidado. Às vezes esses ricos só querem uma garota bonita para brincar. E você é linda, ele vai tentar te seduzir. Mas isso não quer dizer que ele presta. Ela sempre foi a voz da razão, mas nem a razão segura um coração apaixonado. Por preocupação, Vitória decidiu ligar para o número que Melissa havia recebido. Uma voz suave e segura atendeu. Alô? Quem fala? Quem tá falando é Vitória. Com quem estou falando? Henrique, posso ajudar a Vitória ao telefone? Henrique em um ambiente elegante, atendendo com leve sorriso. Melissa atrás, ansiosa, ela o interrogou com cuidado, perguntando quem era, o que fazia, onde estudava. Henrique respondeu com calma, e por fim Vitória entregou o telefone à irmã, mesmo desconfiada. O tempo passou, e o romance floresceu. Henrique e Melissa se encontravam com frequência, trocavam mensagens, e cada ligação parecia iluminar os olhos da jovem. Mas a alegria durou pouco. Quando a Lisa menos, a mãe menos, morreu repentinamente, Melissa mergulhou numa tristeza profunda. A dor era tanta que ela abandonou a faculdade por um tempo e passou a morar com Vitória. Foi nesse período que Henrique mostrou quem era de verdade. Amoroso, presente e paciente. Melissa chorando no quarto, Henrique segurando sua mão. Vitória observando a irmã dormir, alisando seus cabelos com carinho. Vitória, mesmo com o coração apertado, permitiu o relacionamento. O amor parecia ajudar Melissa a se reerguer. Mas ninguém imaginava o que viria a seguir. A poderosa família de Henrique não sabia do namoro com uma garota da periferia. Quando o irmão mais velho dele, Maicon, descobriu, tudo mudou. Maicon tinha 33 anos, era herdeiro de um império de negócios. Alto, másculo, rosto severo e olhar frio como aço. Jamais se deixava levar por emoções e não tolerava escândalos. Cuidado com essa garota, menos alertou Maicon ao irmão. Você sabe que muita gente se aproxima de nós pelo que temos, não pelo que somos. Mas Henrique estava cego de amor. Maicon não teve tempo de agir. Numa noite chuvosa, a mansão da família entrou em pânico. Gritos, correria, choro. Maicon desceu as escadas às pressas. A mãe, em choque, mal conseguia respirar. Ele morreu, nosso menino morreu. Chuva forte caindo sobre a mansão, Maicon correndo pelas escadas, uma sirene ao fundo, a mãe desabando nos braços do pai.
Henrique foi encontrado morto dentro de sua Ferrari estacionada na rua Ametista. O laudo apontava envenenamento. Ao lado dele, um sanduíche pela metade, sem sinais de violência. A polícia descartou suicídio. No banco do passageiro, um fio de cabelo preto. Melissa é loira. Sussurro Maken. Olhando a prova. Ei, Vitória, na TV a notícia explodia. Jovem milionário encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. A principal suspeita é uma mulher de cabelos escuros ainda não identificada. No apartamento, Melissa assistia a reportagem. Ao ouvir o nome de Henri, desmaiou. Vitória segurou nos braços. Melissa em choque. Vitória com os olhos arregalados TV noticiando o caso. O sanduíche em destaque, a Ferrari iluminada por flashes de câmeras. Quem matou o amor da minha vida? Imacorava Melissa. Vitória olhou firme. Eu não sei, mas temos que sair daqui. Agora, e o que faria se alguém suspeitasse de você por um crime que jura não ter cometido? Deixe seu comentário. Vitória fez as malas às pressas. Pegou documentos, roupas, economias escondidas no fundo do armário. Melissa, ainda abalada, tremia enquanto fechava a mochila. As duas saíram de Brescia antes do amanhecer, sem olhar para trás. Vitória apagando as luzes do apartamento, Melissa olhando uma foto de Henrique antes de guardá-la. O carro cortando a estrada deserta ao nascer do sol. Elas se esconderam em uma vila pequena, cercada por natureza e silêncio. Vitória arranjou trabalho e um café simples, e Melissa voltou aos poucos a estudar. A vida parecia seguir, mas o que elas não sabiam é que Michael já tinha colocado alguém para vigiá-las. Para ele, não havia dúvida, Vitória era a assassina, e a justiça menos, ou a vingança menos, era questão de honra. Michael, diante de um investigador particular, fotos de Vitória sendo tiradas de longe, um mapa com o nome da vila sendo circulado em vermelho. Um ano depois, Vitória começava a sorrir novamente. O café onde trabalhava era tranquilo, e os dias passavam com mais leveza, até que um homem começou a frequentar o lugar. Alto, elegante, barba bem feita, maxilar marcado, camisas justas que revelavam o físico por baixo. Um olhar que atravessava qualquer um. Era ele, Michael. Amiga, olha aquele homem, disse uma colega de trabalho, cutucando Vitória. Ele não tira os olhos de você. Vitória, tímida, tentou disfarçar, mas logo precisou ir até a mesa. Boa tarde, senhor. Aqui está seu pedido. Os olhos dos dois se encontraram. Um silêncio intenso tomou conta do ambiente. Os olhos de Michael e Vitória se cruzando, as mãos quase se tocando ao entregar a bandeja, o tempo parecendo parar. Qual é o seu nome? Perguntou ele com um leve sorriso. Os encontros entre Vitória e Michael se tornaram frequentes. A cada conversa a tensão aumentava, mas também o fascínio. Ele era diferente de todos os homens que ela já conhecera. Seguro, misterioso, com um charme sombrio que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Michael sorrindo suavemente para Vitória, ela desconfortável, mas cativada. O relógio marcando as horas, ambos em silêncio, trocando olhares enquanto ele paga a conta. Vitória sentia que algo estava errado, mas não sabia identificar o que. Michael, com seus olhos penetrantes, sempre parecia ler seus pensamentos, desafiando-a sem palavras. Ela tentava se afastar, mas ele a cercava sem pressa, cada movimento calculado. Certa noite, um homem no café tentou tocá-la de forma indevida. Michael, que estava em uma mesa ao fundo, levantou-se do imediato. Seus olhos estavam selvagens de raiva quando se aproximou do agressor e o atingiu com um soco no rosto. O homem tentando agarrar Vitória, Michael se levantando com um olhar de fúria, o soco no rosto do homem. Vitória, atordoada, caindo a bandeja. Vitória, chocada, deixou a bandeja cair. Ele se aproximou, preocupado, e perguntou: "Você está bem? Obrigada." "E-US", respondeu ela, sem saber o que fazer. "Precisa de uma carona?" Ele ofereceu com um sorriso gentil. Vitória hesitou, mas aceitou. A carona de Michael a levou para casa, mas a tensão entre eles não desapareceu. Eles estavam mais próximos, mas ao mesmo tempo cada vez mais distantes de si mesmos. O carro de Michael parando em frente ao apartamento de Vitória, o vento soprando forte, ele olhando para ela com um sorriso enigmático. No caminho de volta, o passado de Vitória começava a pesar, as memórias de sua infância, a morte de sua mãe, os segredos que ainda guardava dentro de si. Mas Michael, com sua presença imponente, parecia ter o poder de fazer tudo isso desaparecer por um momento. Você já se apaixonou por alguém que parecia ter mais segredos do que você conseguia lidar? Comente o que você acha dessa história até agora. A relação entre Vitória e Michael continuava a crescer, mas o peso de seus próprios passados começou a surgir. Ela se via cada vez mais atraída por ele, mas também sentia uma desconfortável sensação de estar sendo observada, como se cada movimento seu fosse parte de um jogo que ela não entendia completamente. Michael e Vitória caminhando juntos em um parque,
ambos em silêncio, a brisa batendo em seus rostos, tensão no ar. Ela começou a confiar mais nele, mas a dor do passado ainda a assombrava. Como esquecer a traição do pai, a perda da mãe, e agora o peso da culpa de ser acusada de um crime que não cometeu? Maicon, por outro lado, continuava a se aproximar com um plano que não dizia a ela. A vingança contra Vitória ainda queimava em seu peito. Cada gesto de carinho era cuidadosamente calculado para se aproximar dela, sem que ela soubesse. Maicon observando Vitória de longe, como se a estudasse, ela distraída, sorrindo, sem perceber a observação. Uma noite, o inevitável aconteceu. Vitória foi até a casa de Maicon. Ele a recebeu com um sorriso, mas sua presença parecia diferente. O ar estava tenso, o sorriso um tanto forçado. "Yunas, que você era rico?", disse Vitória, observando a mansão no alto da colina, com curiosidade. Vitória olhando para a casa grande, admirada, Maicon ao fundo, com um olhar enigmático. "Minha riqueza", Maicon disse com um leve sorriso, "seria ter uma família. E acredite, você se encaixaria perfeitamente nela." Aquelas palavras passaram pela mente de Vitória como uma flecha, mas ela não percebeu que as intenções de Maicon estavam bem mais distantes daquilo que ela imaginava. O romance que ela via florescer era na verdade parte de um plano de vingança que ele carregava com ele o tempo todo. No entanto, quando o primeiro beijo aconteceu, tudo o que Maicon sentia era uma mistura de prazer e dor. Ele sabia que estava se entregando a algo mais forte do que sua vingança, mas sua missão ainda estava clara. O primeiro beijo à beira do rio, o momento quente, mas Maicon com um olhar profundo e distante, como se estivesse em outro lugar. "Eu não sei o que você está fazendo comigo, Maicon", disse Vitória ofegante. Ele a segurou mais forte, respondendo com uma calma que contrastava com a intensidade do momento. "Só estou sendo quem sou." O romance entre Vitória e Maicon se intensificava, mas algo dentro dele estava começando a mudar. Ele havia feito promessas a si mesmo, jurado vingança, mas ao olhar para Vitória, algo se embaralhava em sua mente. Cada beijo, cada toque fazia com que sua missão parecesse mais distante, mais difícil de cumprir. Maicon observando Vitória enquanto ela dorme, seu olhar distante como se refletisse sobre suas ações. Vitória sorrindo para ele sem saber da luta interna que ele travava. A vingança parecia se perder no peso de seus sentimentos. Maicon se via entre a mulher que amava e o irmão que perdeu. O desejo de justiça estava sendo diluído pela compaixão que ele começava a sentir por Vitória. E isso o deixava furioso consigo mesmo. Mas apesar da luta interna, sua mente estava cheia de dúvidas. Ele ainda não sabia se podia confiar em Vitória. O passado dela, a morte de Yannick, tudo estava entrelaçado de uma maneira que ele não entendia. Maicon andando sozinho em um ambiente sombrio, pensativo, o contraste de luz e sombra refletindo seu dilema interno. Vitória sorrindo enquanto trabalha, alheia à angústia dele. Certa noite, Maicon estava na casa de Vitória. Ele a observava em silêncio, os olhos fixos nela, mas sua mente estava longe. O peso da vingança parecia ainda mais insuportável. De repente ele falou, sem querer, o que estava escondido em seu coração. "Não sei mais o que fazer com tudo isso, Vitória. Estou me perdendo em você." Maicon, com os olhos marejados, encarando Vitória enquanto ela o olha com curiosidade, a sala iluminada suavemente, criando uma atmosfera íntima. Vitória sentiu o peso das palavras, mas não entendeu a verdadeira razão por trás delas. Ela sorriu, na esperança de que aquilo fosse uma declaração de amor. Mas Maicon sabia que seu próprio coração estava em conflito com seu propósito. Antes que Vitória pudesse responder, Maicon se afastou, como se temesse que suas palavras fossem um sinal de fraqueza. Ele precisava de mais tempo para entender o que estava acontecendo com ele, e o tempo estava se esgotando. Maicon se afastando, olhando para trás uma última vez, e Vitória ficando confusa, sem saber se aquilo era uma despedida ou apenas um momento de fragilidade. A tensão entre Maicon e Vitória estava no auge. Cada encontro era carregado de sentimentos não ditos, de mentiras e verdades não reveladas. Maicon estava lutando contra sua própria raiva, a dor da perda, e agora contra o crescente amor que sentia por Vitória. Mas a vingança ainda queimava em seu peito. Maicon em sua casa, olhando para uma foto antiga de Henrique e ele, os olhos marejados, a mão apertando o retrato com força. Vitória trabalhando no café, alheia à tormenta dentro dele. Vitória, por sua vez, começou a perceber que algo estava errado. Maicon estava diferente, mais distante, mais frio. A cada palavra, ele parecia esconder mais e mais. Ela sentia que estava se apaixonando por alguém que de alguma forma também estava se afastando dela. Certa noite, Maicon chegou à casa de Vitória, mas ele estava diferente. Seus olhos, normalmente tão firmes, estavam perdidos. Quando ela o viu, percebeu que ele estava à beira de explodir. "Explodiu você? Você destruiu a minha família", gritou Maicon, o peso de meses de acúmulo saindo em uma única frase. Maicon chegando à casa de Vitória, o ar pesado com a raiva contida. Vitória, chocada, tentando entender a explosão de Maicon.
Vitória, paralisada, não sabia como reagir. Ela estava assustada, mas também confusa. Ela nunca tinha imaginado que ela ainda acreditava nela como a responsável pela morte de Ingrid. Maicon, eu juro que não fiz nada. Você tem que acreditar em mim, disse ela, com a voz trêmula, tentando alcançar a razão de Maicon. Mas ele não conseguia ouvir. O ódio estava cego, e ele não queria acreditar que a mulher que ele amava não fosse a responsável. O clima estava pesado. Ele a encarava, o ódio em seus olhos misturado com a dor. Ele não sabia mais o que sentir. Maicon encarando Vitória, seus olhos cheios de dor. Vitória se aproximando lentamente, tentando acalmá-lo. Vitória, desesperada, finalmente disse: Maicon, por favor, olha para mim. Eu não sou o que você pensa. Não fui eu que fiz aquilo. Eu estava tentando proteger a minha irmã. As palavras de Vitória, com toda a sinceridade, pareceram finalmente... Edinger Macon, mas ela ainda estava preso a sua vingança. La sabia que precisava de mais provas, mais certezas. Foi então que a verdade veio à tona. Gato verdadeira, a Susina de Henrique havia sido descoberta. Alça ocho de se arreglando o silêncio. Passado na sala, Attila dam, salada, amsala, masala, mastalo, mastado, uma mensagem, confirmando o nome de verdadeira assassina. Aurora, a mulher que sempre esteve, por das sombras, tinha confessado seu crime. Ela era a verdadeira responsável pela morte de Henrique, movida por possessividade. Macon, agora, choke. Olhu, para que estava, o peso da culpa e da riva camuco. A desmorona, sabra el. A revelaca de que Aurora era a verdadeira assassina de Henrique. Macon sentu uma mistera de culpa. Por ter finalmente descoberto a verdade. Mas culpa. Por todo o sofrimento que caso. A mulher que ele amava. Acreditando mentiras. Macon olhando para com arrependimento o peso de verdade seus olhos. La de como rosto malhado de tentando entender tudo o que aconteceu. Guinda choke. Se aproximo dele. O abraco deles no foi mais, como os anteriores, carregados de amor e deseo. Foi abraco tenso, cheio de dor, de perdão e de muitas perguntas anda, no respondidas. Ela não sabia se poderia confiar Macon, novamente, mas sabia que ele, finalmente estava vendo a verdade. Você não fez isso, vit, o, ria, erai. Erai por acreditar nas mentiras, por me deixar, levar pelo estava cego. Dis Macon, suavas ruca de arrependimento, o abraco tenso entre Macon. Ador sus rostos, ambos silencio, apenas entendo, o peso do momento. Melissa que estava, casa quando sabe, da verdade. Corru para o apartamento, da o chegar. Encontro as duas irmãs, finalmente juntas. Depois de tanto tempo de dor e separação. Sabia que a verdade viria à tona desmelissa.com. Sorriso aliviado. Mas ainda.com. O coração apatado. Pela perda do irmã. Melissa entrando no apartamento, vendo Macon, e se abracando, expresso de Melissa aliviada, mas triste. Gora.com, a verdade exposta, e a vingança finalmente cumprida. Macon estava diante de novo caminho. El tinha perdido, muito no processo. Mas tama me sabia que havia uma chance de reconstruir sua vida. Não apenas com mas consigo mesmo. Arela o, entre Macon, no era mais, a mesma. Havia cicatrizes mas uma nova compreensão, o amor agora seria uma escola consciente, não mais uma forca, cega movida, pelador e pelo. Macon caminhando lado, a lado mas.com,
paso, mais cauteloso, mais reflexivo. O sol se pondo, o fundo, simbolizando novo comoco. O estava resolvido, vingança se transformou, emperdão, a vida seguia.com, todas as macas, cua passado, duxu, o que voca aprendu.com, ESA. A vingança veio mais, que paz de, doxua, opinionos comentarios.